Vamos lá fazer mais uma correção na quarentena com o pessoal do 8º ano agora. Então, galera do 8º ano, eu pedi para vocês começarem a ler o material sobre África, que está no livro, né, no nosso livro didático, um capítulo inicial, e aí, depois dessa leitura, vocês fariam esse exercíciozinho, então vamos corrigi-lo agora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do capítulo. A gente está começando a estudar a África. A África é um conteúdo muito interessante que a gente está pegando agora nessa reta final do 8º ano. Então, não vamos perder mais tempo, né, no singular, tempos, no plural fica feio. E vamos corrigir isso daqui, tá bom? 1. Identifique e descreva os tipos de vegetação das paisagens do continente africano retratados na foto A e B. Foto A, selva africana. Trecho do rio Ogooué, no Gabão, e foto B, antílopes no Parque Nacional de Etosha, na Namíbia, né, uma área de estepes, né, uma área vizinha a desertos. Vamos ver então que tipo de vegetação são essas e vamos descrevê-la. Então vamos lá. Na A, nós temos a selva africana. Selva africana a gente vai chamar de floresta equatorial. Lembra muito a Amazônia, né? A gente chama de selva essas florestas tropicais. Por quê? Porque elas são muito densas, árvores muito altas, mata fechada, extremamente úmido, grande diversidade da vegetação, cortada por rios, rios largos, rios com grande volume d'água, muito chuvosas. Então a gente chama isso de floresta tropical, ou selva, ou rainforest, florestas de chuva. Muitas vezes a gente vê isso em filmes e séries, né, para se retratar a essas florestas tropicais, por causa da chuva intensa que tem nessas florestas. Então é essa área de floresta equatorial, selva, enfim. B. Nessa região nós temos uma área de savana. Eu consideraria isso até mais uma estepe, especificamente, tá? Por ser o Parque Nacional de Etosha, na Namíbia, seria praticamente já uma estepe, não mais uma savana. Mas a imagem que a gente tem, sem dúvida, é uma imagem de savana, que é caracterizada por uma vegetação baixa de gramídeas, como se fosse um capim, né, um mato, e a presença de árvores isoladas, em geral retorcidas bastante. Quando na savana você tem a presença de um curso d'água, aí sim eu tenho mais árvores, eu tenho quase uma mini florestinha se formando. E é essa região da savana em que eu tenho os grandes animais. Esses animais aqui são os gnus. Gnus é tipo um bisão, né? Um búfalo africano. E aí, ó, gnu, dá pra ler aqui? Gnu, G-N-U. E aí, 8º ano, se eu tivesse com vocês em sala de aula, eu ia fazer uma forca e ia colocar gnu. Gnu é a palavra na língua portuguesa melhor para jogar um jogo de forca. Mas isso já é outra história que eu conto mais pra frente. Então, região de selva ou floresta tropical ou floresta equatorial e região de savana, tá bom? Região tropical continental, uma vegetação mais esparsa, mais aberta. A savana corresponde ao cerrado no Brasil. Ano passado, no 7º ano, vocês estudaram cerrado. A savana nada mais é do que o cerrado na África, tá bom? Então vamos lá. 2. Quais são as causas da desertificação do solo no continente africano? Bom, a gente tem na África grandes desertos. A gente tem o enorme deserto do Saara, que na verdade pode ser dividido em vários desertos. E a gente tem os desertos do Kalahari Namibe, lá no sul, na Namíbia. Por que a gente tem? A gente tem tanto fatores naturais, tanto causas naturais, como, por exemplo, o próprio clima desértico, que já existe em toda aquela região do Saara, né? Ser uma grande área de alta pressão, ou seja, uma área dispersora de ventos. O Saara sopra ventos para longe do Saara. Então, assim, o vento do Saara vai para outros lugares. Então, a umidade é carregada para fora do Saara. Entenderam? Então, é uma área de alta pressão. Mas, além desses fatores naturais,
que são reais e existem, a gente tem muitos fatores antrópicos, ou seja, muita ação humana que levou à desertificação e o aumento das áreas desérticas. Por quê? Você teve uma intensa exploração do solo nas áreas, sobretudo nas áreas ao sul do Saara, que é uma área chamada de Sahel. E por que o Sahel foi intensificamente explorado e desertificou, né? Uma área em desertificação, está se tornando um deserto? Porque o Sahel era uma região, vamos tentar fazer um desenho aqui, muito pripororó, tá? Tem aqui a África, aqui está o Saara, aqui está a selva, né? Aqui é a savana, e aqui eu tenho uma área ao sul do Saara, que era uma área de savana, mas que aos poucos o Saara avança. O que acontece com essa região? Era uma região já que sofria com secas, historicamente, ao longo desses últimos séculos, mas que as populações naturais dessa região lidavam com essa seca fazendo um tipo nomadismo, né? Eles mudavam de pastos, eles criavam gado bovino, eles plantavam raízes, né, para se alimentar e viviam, né, com uma certa... não chega a ser um nomadismo, porque eles não migram sem rumo, né, mas eles faziam uma transhumância, né, um movimento pendular aqui entre essas áreas. Só que, com a colonização que a Inglaterra e a França fez e dividiu toda a África e conquistou áreas, né, qual foi a política que os europeus, que os ingleses e que os franceses fizeram na região? Ao invés desses povos plantarem seu próprio alimento, eles produziriam matérias-primas que a Europa precisava. E aí a Europa venderia, né, os alimentos para esses povos. Então eles passam a plantar aquilo que a Europa quer, vão gerar alguma renda e vão poder comprar suas ferramentas, produtos, roupas, enfim, o que quiserem. Só que assim, o que a Europa quis plantar nessa região logo de cara? Algodão. Algodão é um cultivo que ele é muito intenso para o solo, né? O algodão é um cultivo que impacta muito qualquer solo em que ele seja plantado. E ele também é um produto que lida muito bem com áreas mais secas. Tanto que as áreas que a gente planta algodão no Brasil são áreas no entorno do semiárido nordestino. Essas áreas de borda de deserto são boas para o cultivo do algodão. Porém, se a gente tem esse cultivo muito intenso, isso ajuda a desertificação. Isso ajuda o solo que já é seco ficar ainda mais seco. Então você tem o esgotamento do solo. Então aquele solo que precisou de todas as suas vitaminas, seus sais minerais para produzir algodão, não conseguia mais manter aquela vegetação de savana, de estepe nas margens do deserto. Com isso, o deserto avança sobre a estepe e avança sobre as savanas. Tá? Então é um processo de desertificação muito amplificado pela ação humana. Ok? Entenderam? Questão 3. Como se caracteriza o relevo africano? Isso parece muito com o relevo brasileiro de uma forma geral. Tá? Ele é formado por planaltos, escudos cristalinos bastante antigos, bastante já erodidos, muito aplainados, né? A gente vai ter planícies litorâneas, como a gente também tem no Brasil, mas não são grandes planícies, são planícies pouco extensas. A gente vai ter duas regiões de montanha, duas pequenas regiões de montanhas, no extremo norte, onde eu tenho a cadeia do Atlas, no Marrocos, e na África do Sul, a cadeia do Cabo. São duas cadeias de montanhas muito pequenas, né? Nos extremos da África, e a gente vai ter grandes linhas de falhas tectônicas, sobretudo nessa porção oriental, no Vale dos Grandes Rios, né, onde a gente tem, dos Grandes Lagos, perdão, onde a gente vai ter o Lago Nassai, o Lago Vitória, onde a gente vai ter o Monte Kilimanjaro. Então essa é a principal linha de falhas que a gente tem no continente africano.
tá bom? É, em geral, na sua maioria, formada por um relevo bastante antigo. Questão 4. Observe os mapas abaixo, esses que eu rabisquei tudo agora, que mostram as temperaturas médias na África em períodos diferentes. Em seguida, faça o que se pede. A primeira coisa que eu peço é apagar. Vamos lá. Repara só. Temperatura em janeiro. Janeiro é verão no hemisfério sul. É uma coisa muito legal da África, que o Equador quase corta a África no meio mesmo, tá vendo? Então, ó, verão no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Repara que é mais quente quando é verão no hemisfério norte, sobretudo nessa faixa que está aqui, que é justamente a faixa do deserto do Saara. Vamos às perguntas. A. Qual é a temperatura média predominante na África setentrional, ou seja, a África do Norte, em julho? Julho, essa é mais escura, acima de 30 graus. Por que no extremo norte da África é registrado médias de temperatura mais baixas em janeiro, aqui ó, no extremo norte, e no sul, aqui em julho? Qual é a relação disso com as estações do ano? Por quê? O norte da África está no hemisfério norte, o sul da África está no hemisfério sul, então elas têm estações do ano opostas. Quando é inverno no Marrocos, é verão na África do Sul. Quando é verão no Marrocos, é inverno na África do Sul. As estações do ano são opostas entre um hemisfério e outro. Né? A gente já estudou no 6º ano por que isso acontece. Espero que todo mundo se lembre, né, de estações do ano. Se tiver uma dúvida, faz uma pergunta aqui, pergunta nos comentários, que eu tenho um vídeo que fala só sobre essa coisa de estações do ano, rotação, lá do 6º ano, que pode ser interessante para vocês. Tá bom? Desculpa a tosse. Eu não pedi para fazer a questão 5. Esse era o exercício da semana. Eu espero que vocês tenham acertado aí. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom, galera? Um grande abraço para vocês. Saudades.